Bom dia! Nós estamos em Inhotim, um parque localizado em Brumadinho, que apresenta uma bela biodiversidade e obras de artistas conhecidos do mundo inteiro. Além do parque receber um grande fluxo de turistas de diversas partes do mundo, interessados por tais obras, que muitas delas permitem a interação do público. Nesse documentário mostraremos um pouco da história dessas obras: Magic Square, Imensa, Narciso, Sentido, Igu, Deleite e Zhang Huan. Agora vamos apresentar um pouco sobre essas obras. Estamos na obra Magic Square, feita em 1977 pelo artista performático, pintor e escultor Elliot Sica. Magic Square fez parte de um grupo de 6 trabalhos em torno de um quadrado cujo piso é constituído por pedras, com total interação de visitantes que podem andar entre as repartições do labirinto. A obra pertence ao grupo de trabalhos penetráveis em que a pesquisa do artista em torno da ocupação do espaço pela cor atinge a escala ambiental, que se articula com uma ideia de renovação do espaço arquitetônico. Essa obra mantém viva a ambição de Hélio, que é a proposta de junção entre a arte e a vida. A obra Imensa foi criada em 1982 pelo artista Cildo Meirelles. É uma versão desenvolvida com suas dimensões, criando uma relação de escala tanto com a paisagem como com o corpo humano, alterando-se a experiência e estética do espectador. Uma estrutura arquitetônica, na qual responde-se à lógica, os elementos menores sustentam os maiores, questionando noções de hierarquia e equilíbrio que podem ser lidados na ordem da sociedade e da política e da economia. A obra sem título, desenvolvida na década de 2000 pelo artista Edgar de Souza, contém 3 esculturas que representam uma forma masculina nua, representada no corpo do próprio artista, que poderia ser considerada seu autorretrato se não fosse a ausência do rosto. Articuladas numa elegante disposição linear, as esculturas sugeriam, em primeiro momento, a leitura de um movimento contínuo, que se revela como uma óbvia relação de causa e efeito. Entre cada uma das poses, essas são impossíveis e abstratas, sugerindo tanto pulsão quanto introspecção, mas também fragmentação e fusão de corpos. No final dos anos 80, o artista vem construindo um conjunto de obras marcado por uma qualidade artesanal e ritmo lento de produção se destacando. Em suas esculturas de bronze, o artista obtém uma superfície lisa e uma grande precisão nas formas. O artista revisita a tradição da estatuaria retratista de bronze que povoou os jardins e espaços públicos europeus. A lenda chinesa de um artista chamado Zhang Huan, ele conta que um vilarejo na China que, para os camponeses buscarem água, eles tinham que atravessar uma montanha. Um deles teve a ideia de buscar um balde de água e outro de terra. Todos os outros lhe chamaram de tolo e não acreditavam na sua ideia. Então ele foi fazendo esse trabalho todos os dias. Ao passar do tempo, ele consegue remover a montanha e colocar o outro lado. Assim, ele deixa de ser um tolo e vira um sábio. Essa obra mostra que a cabeça é a sabedoria, o casco é a resistência, a longevidade e os dragões são as forças. Deleite foi uma das primeiras obras a integrar a coleção e a ser instalada em Inhotim. Foi usado materiais da época como sinos, bengalas, imãs, correntes e bancos de ferro e de couro. O artista Tunga adiciona a fantasia como fio condutor de uma situação prolífica em simbolismo, construindo jogos de significação onde realidade e ficção se confundem. Tunga usa referências na literatura e na filosofia, mas também da biologia, zoologia, medicina, arqueologia e ciências exatas. Desde os anos 70, que o artista vem se destacando em instalações e esculturas de grandes dimensões, que se configuram como registro de uma ação, de uma ficção visual ou como memória da presença e do corpo e da vida.
Garden em Inhotim. É uma nova versão da escultura-chave de Yokoi Kusama, originalmente apresentada em 1966 para uma participação extraoficial da artista na 33ª Bienal de Veneza. Naquela ocasião, Kusama instalou clandestinamente sobre um gramado, em meio dos pavilhões, 1.500 bolas espelhadas que eram vendidas aos passageiros por $2 cada. A placa alojada entre as esferas, dizia: "Seu narcisismo à venda". Revelava a forma irônica, sua mensagem crítica ao sistema de arte e seus sistemas de repetição e mercantilização. A intervenção levou à retirada de Kusama na Bienal, onde ela só retornou representando o Japão oficialmente em 1993, na versão de Inhotim, 500 esferas de aço inoxidável flutuam sobre o espelho d'água do Centro Educativo Burley Max, criando formas que se diluem e se consideram de acordo com o vento e outros fatores externos, refletindo a paisagem do céu, água, vegetação, além do próprio espectador, criando nas palavras da esfera um tapete cinético.